gente está de volta com o programa Urbanidades, hoje entrevistando o Henrique Noia, que está aqui falando com a gente um pouco da interpretação de uma pesquisa feita pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, que trata, que coloca Santos no primeiro lugar na qualidade de vida para a terceira idade na Baixada. A gente está tentando entender o porquê disso. Eu tenho a Isabela Parron, que é aluna de jornalismo da casa, que está ajudando aqui, fazendo uma co-apresentação. Bom, no final do bloco anterior, o Henrique tratava um pouco de exemplificar os indicadores que justificam Santos na posição que foi atribuída a ela. E o primeiro que ele trouxe foi a questão da saúde. Pelo que eu lembro, nós não estamos em primeiro lugar na saúde. Não. Então a gente já começou por um indicador em que a gente não tirou 10, né? E por que disso e qual a relevância? Vamos lá. O primeiro lugar se dá a composição das 7 variáveis, onde Santos foi muito bem colocada, de uma forma geral, em todas as 7 variáveis, né? Está em 5º lugar na questão de cuidados com a saúde, sabendo que ela está concorrendo nesse ranking com mais 149 cidades. Essa é a minha pergunta, qual é o universo de cidade? O índice, ele primeiro fez um corte de cidades, 150 cidades grandes e 348 cidades que a gente chama de pequenas, né, que estão entre 50 e 100 mil habitantes. Quer dizer, Santos deve ter algo em torno de 450 mil? 433, bom, algo assim, tá. Algo assim. Então, Santos está nessa faixa de 100 mil para frente, é isso? Exatamente. Tá. E ela está muito bem comparada, por exemplo, com São Paulo, que está em 55 nesse ranking do cuidados com a saúde. O que a gente pode destacar? Não é? E todas as cidades, elas têm coisas boas e coisas ruins, coisas que podem servir, como eu falei, de motivação para outras cidades buscarem, com essas administrações que fizeram a coisa certa, uma boa comparação, um benchmark, né? Um bom benchmark para seguir esse exemplo e aplicar nas suas comunidades, como também ela pode observar aquilo que não está funcionando muito bem e buscar naquelas cidades onde aquela situação foi melhor resolvida para aplicar na sua gestão pública. Por exemplo, na questão de cuidados com a saúde, o melhor indicador que Santos teve dentro dos que compõem essa categoria foi o número de hospitais com afiliação com escolas médicas. Santos ficou em primeiro lugar. Então isso é um destaque, é uma coisa muito boa, muito importante. Onde ela não ficou bem, no número de internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade. Ela ficou em 13º lugar, 113 das 150. Isso, óbvio, tem um peso dentro da composição daquela variável. Em termos práticos, se o meu avô precisar ser internado para uma cirurgia cardíaca, ele vai ter dificuldade. Ele provavelmente vai ter mais dificuldade do que uma cidade que está melhor colocada do que essa. Essa é a leitura. Essa é a leitura. Alguma coisa deve ser observada ali para entender por que ela está tão longe Por que se dá esse disparate, esse paradoxo todo, então? Enfim, todos os indicadores que fazem parte do índice são públicos. Então, ele vem de medidas, vem de estatísticas que são bem testadas e comprovadas. E, nesse caso, a gente, como administrador público da cidade de Santos, deveria ir à questão indicada pelo índice e ver exatamente que situação está levando para essa constatação. E, a partir daí, fazer uma política para tentar melhorar esse item específico. E por que esse índice é importante nisso? Porque, muitas vezes, quando a gente pensa em cuidados com a saúde, e se a gente não tem vamos dizer assim, esse mapa para nos guiar onde agir, a gestão pública poderia estar, por exemplo, indo para a questão de hospitais conveniados com escolas ou outras situações que não têm nenhum impacto na melhoria da qualidade de vida, nem na melhoria de cuidados com a saúde, do que o que realmente é o problema. Então, esse é o ponto. E dentro do indicador, a gente tem dentro da variável, a gente tem alguns indicadores específicos para quem tem mais de 60 anos. Por exemplo, ainda em cuidados com a saúde, como exemplo, a gente tem o número de clínicas e residências geriátricas. Santos, nesse item, está bem, ela está em 19º lugar comparado com as outras cidades. Portanto, compondo tudo isso, e a gente vai
falar um pouquinho de outras variáveis e outras constatações dos indicadores, mas para servir de exemplo para vocês que estão nos assistindo, como o índice pode ser aplicado e como vocês também podem olhar o que está acontecendo na sua cidade, aqui no caso Santos, para poder cobrar, para poder acompanhar aquilo que está sendo feito e promover a qualidade de vida. Toda essa informação é pública, está no nosso... Onde é que o nosso telespectador pode baixar essa informação? Ele pode ir no nosso portal, que é o www.institutomongeralaegon.org, vou repetir, www.institutomongeralaegon.org, e de lá ir ao link Está na do tela índice. para vocês agora, vocês estão vendo aí o site do Instituto. Quem está na rádio pode voltar assim um pouquinho e fala mais uma vez só para o pessoal da rádio. www.institutomongeralaegon.org. Com G, Aegon, O-N.org. Tá. Isso aí. Lá ele baixa, tem todos esses dados. Lá ele vai ter todo o caminho para chegar à nossa pesquisa. Henrique, eu queria te fazer uma pergunta no bloco anterior. Você falou que a questão da procura para se estabelecer na cidade tem a ver com a longevidade, né? Toda essa qualidade. O César até citou o Porto sendo o maior da América Latina. Mas no resultado final da pesquisa, diz que a gente tem aí um desnível em Santos sobre renda. Então, o Porto, será que não foi suficiente para classificar Santos aí nessa questão do desnível de renda? A questão do desnível de renda não é um problema, vamos dizer assim, específico de Santos. Mas Santos tem algumas particularidades, não é? Por exemplo, a renda da população idosa em Santos é uma das melhores do Brasil. Ela está em 12º lugar. Dentro da nossa variável finanças, onde essa informação se encaixa, você tem uma outra que não é tão boa. Por exemplo, a carga tributária de Santos, ela é alta. Ela está entre as piores das 150, ela está em 147. Então é de se buscar entender o que compõe essa carga tributária aqui da cidade, para poder ver se esses impostos estão sendo talvez majorados ou menos majorados e as implicações desses impostos naquilo que Santos tem. Se é verdade, se eu entendi bem. Então eu tenho essa massa de terceira idade com um nível, uma capacidade financeira melhor. Muito boa. Bom, então ela consegue, de certa forma, enfrentar essa taxa tributária melhor também. Porém, seguramente, o componente dessa faixa etária que não tem essa qualidade, essa capacidade financeira, sofre, então, muito mais. Sim, Isso e pesa. pesa. Então, essa sua questão ela é muito importante. É um problema, a gente sabe que a desigualdade de renda no país, não é? Como também em vários lugares do mundo, ela é uma questão a se combater. Recentemente eu tive num seminário da Organização dos Países Desenvolvidos que tratava como promover o crescimento sem aumentar a desigualdade social. Entrava a questão da longevidade, por isso que eu fui lá, como um dos elementos de integração, mas não é um fato isolado que resolve a questão da desigualdade. A gente tem que fazer ações em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais, para promover um bem-estar para todos, e eu acho que essa é uma missão de todos nós da sociedade brasileira. Sim. E nós, os mais novinhos, vamos desfrutar de tudo isso? Olha, toda essa qualidade essa de sua vida? pergunta é ótima. Os mais novinhos, eles têm que ter na cabeça desde cedo que vão viver mais. E começar a se preocupar com isso também desde cedo. A gente tem um outro assunto que a gente trata, que é a questão da educação financeira, que quanto mais cedo a gente olhar para isso, melhor. E por outro lado, a gente tem no país também a queda da fertilidade, da taxa de fertilidade. Isso significa que nossa população, ela cresce, não porque está nascendo mais gente, mas porque as pessoas estão insistindo em viver cada vez mais. Vai chegar um ponto onde os jovens, né, eles vão ter as pessoas mais idosas e aqueles ainda crianças com uma população econômica ativa mais reduzida para suportar esse crescimento. Então, vocês têm também um desafio, nós temos um desafio para resolver, que é como não deixar essa carga muito pesada para quem está vivendo mais, que além de se preocupar com sua própria sobrevivência maior, tem que também se preocupar
com uma população que vai ser mais velha. Henrique, acredite se quiser, acabou. Nosso desafio aqui era conseguir encaixar toda essa história em 30 minutos de programa, que não deu. Eu espero que você tenha curtido. Semana que vem a gente volta, provavelmente com mais um aluno do curso de jornalismo e com um outro entrevistado para agregar mais ao conjunto de temas que estão disponíveis no nosso site. Boa noite para você. Obrigado, Isabela, Henrique. Foi um prazer tê-lo aqui. Poxa, muito obrigado. Vamos para o site. Tchau.